Fala, Visconde! Eu sou a professora Angelúcia e eu estou aqui na segunda mostra Ellen Salina de projetos científicos e hoje eu vou apresentar para vocês os 11 projetos que foram contemplados com a apresentação desse evento. O aluno João Gabriel, que é o presidente do Clube Visconde, vai apresentar cada um detalhadamente desses projetos aqui, os quais os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da Escola de Referência Ensino Médio de Salgueiro trouxe para a apresentação. Fala, Visconde! Essa é a segunda edição da MEPC, a Mostra Ellen Salina de Projetos Científicos, idealizada por Júliva e que hoje está aqui no seu segundo ano de atuação. Agora a gente vai dar uma passeada aqui pelos projetos. Boa tarde, pessoal! Com licença, vocês não se incomodarem, vocês estão assistindo, vocês poderiam reiniciar a apresentação para poder gravar aqui pra gente? Tá. O tema do nosso projeto é didática em biologia com o intuito de uma aula mais atrativa. A gente tem como exemplo de uma aula mais atrativa maquete, extração de DNA do morango, célula vegetal, animal, a pele. A gente traz com esse intuito com que os estudantes tenham uma base melhor sobre biologia, não só biologia, mas artes, física, que envolve toda essa área. E a gente também tem uma oportunidade de estar mais ativo dentro da aula de biologia. Bom, é interessante a gente ver todos esses tecidos, essas células que a gente tem no corpo humano. Isso é bastante importante para a gente desenvolver as matérias dos vestibulares, não é? É muito importante porque já ajuda também quando a gente for fazer uma prova, fora SSA, Enem, e a gente já tem uma base boa sobre a biologia. E aqui é mais um abrangimento sobre eles. Entendi. Pois muito obrigado, viu, pessoal? Vamos no próximo. Deixa eu ver se tá com o avaliador esse daqui. Tá não. Com licença, pessoal. Boa tarde. Vocês se incomodariam de eles reiniciarem aqui a apresentação só para poder aparecer no vídeo? Tá. Vocês podem ir. Boa tarde, pessoal. O projeto de vocês é sobre o quê? Mostrando a importância de um laboratório maker na escola Erensal e também a impressora 3D. Um laboratório maker dentro da escola impulsionaria e faria com que o ensino de certas matérias como física, matemática, biologia e química fosse mais dinâmico e interessante para os alunos, já que seria possível produzir em tempo real assim átomos, DNA, modelos atômicos e tudo isso. Enfim, na faculdade e em profissões dá para imprimir. Na arquitetura e na engenharia, por exemplo, dá para imprimir isso aqui, que são plantas dos projetos. Que aí vai ter uma ideia como ele ficaria na realidade. E na medicina, dá para fazer isso aqui. Dá para você imprimir órgãos em tempo real para, tipo, você treinar cirurgias e tudo isso. Já foi feito um coração com outro impressor específico para isso, para ser transplantado. Ainda não foi, porque está sendo feito os últimos testes, mas já foi feita uma veia de coração que foi transplantado e funciona tudo bem até hoje. Pois é, uma veia. Com exames, tem um software que você coloca os exames do coração quando uma pessoa tem câncer. Esse software vai analisar os exames e fazer um modelo 3D para ser impresso. Com esse modelo impresso, por exemplo, aqui, a parte branca é o órgão, no caso eu acho que é um coração, e a parte preta é um tumor. Aí os médicos analisam esse modelo 3D para ter uma noção melhor na hora de fazer a cirurgia e remover o tumor. Bom, aqui na Erensal a gente propôs um questionário para os alunos para saber sobre o que eles pensam. E se você observar aqui, no primeiro gráfico a gente tem a pergunta: por que você acha que a impressora 3D pode influenciar nas aulas? E muitos responderam que seria muito mais interessante, porque você não se prenderia só ao que os professores proporcionam, mas você teria ideia da sua cabeça para colocar na aula em projetos que você precisa. E eu acho que falaram aqui também que a impressora ela pode influenciar na criatividade, porque você não vai só ter o que a escola proporciona, mas você também vai poder tirar a ideia da sua cabeça, que são coisas ilimitadas que você pode usar aqui na escola. E um projeto que a gente queria fazer aqui na escola, que se tudo der certo, é reutilizar os plásticos do copo descartável, porque aqui a gente usa em excesso. E reutilizando isso seria muito bom para o meio ambiente, que seria um projeto um projeto ecológico. E seria muito bom para a escola. E é isso. Agora falando sobre a impressora 3D, existem vários tipos de impressora. O que a gente está utilizando aqui é a impressora que ela vai levar o filamento até o bico e esse bico vai ser derretido,
fazendo pequenas camadas, como se fosse desenho, uma em cima da outra, camada por camada, dando origem ao objeto. Tem outras, como impressora de resina, e acho que tem uma que imprime até em gel, que não precisa de suporte, no caso, essa aqui precisa. Para imprimir, existem vários tipos de filamento. O filamento é o plástico que é utilizado para imprimir. Dentre eles tem ABS, PETG, PLA e TPU. O PLA é a base de milho ou a base de cana-de-açúcar. Ele é um filamento ecológico, só que ele tem uma baixa resistência térmica e física. Já o PETG, que é o que a gente está utilizando agora, é basicamente o PET de garrafa PET misturado com glicol. O glicol vai transformar o plástico, dando ele mais resistência e mais flexibilidade. Ele é chamado de o super-herói da impressão 3D porque ele é um plástico muito fácil de imprimir para iniciantes e também por conta que ele tem uma resistência muito maior, resistência térmica e física. Já o ABS é um plástico, um filamento feito à base de petróleo, então ele não é muito ecológico. E também quando ele está sendo impresso, ele libera um fedor, que é prejudicial. Também tem o TPU, que é um filamento flexível, que é para fazer tipo capinha, essas coisas que precisam ser flexíveis. Muito obrigado, pessoal, por terem feito essa participação, certo? Valeu. Com licença, pessoal. Boa tarde. O projeto de vocês é sobre o quê? Bom, boa tarde. Eu me chamo Emilaine e o nosso projeto é sobre a tipagem sanguínea. Bom, o nosso projeto, o sistema BO, ele foi descoberto no final do século XIX através de um médico austríaco, Karl Landes. Através da pesquisa dele, ele descobriu que quando ele misturava dois tipos sanguíneos diferentes, havia aglutinações das hemácias, que se chama incompatibilidade sanguínea. Bom, o sistema BO, ele classifica os sangues em 4 tipos: o A, o B, o AB e o O. E o fator RH determina se ele é positivo ou se ele é negativo. Aí, diante de todo o nosso projeto, o nosso objetivo geral era poder a gente identificar qual era o tipo sanguíneo que mais predominava aqui na escola. Então, no caso, a gente fez um questionário semi-estruturado com os alunos do 2º ano, que no questionário abordava sobre a doação do sangue, que era para conscientizar também o pessoal, para ver o quanto é importante a doação do sangue, perguntando qual era o seu tipo sanguíneo, se eles sabiam o seu fator RH, se eles conheciam o IMOP e se eles conheciam alguém que já precisa da doação do sangue. E aí, com a visita ao IMOP, a gente teve acesso a todas as etapas de doação de sangue. Lá tinha também o questionário na recepção e aí você ia responder de acordo com o seu estado de saúde. Se você tivesse um estado bom de saúde, você poderia sim doar ou não. E também tem a questão dos exames de sangue, que aí comprovava sim se você teria alguma doença ou não, para poder doar. Bom, o resultado que nós tivemos com esse trabalho, com essa pesquisa que nós fizemos no 2º ano, foi que a maioria dos estudantes não sabiam identificar qual era o seu tipo sanguíneo. Ou seja, nós fizemos gráficos, elaboramos gráficos através dessas perguntas que nós fizemos. E os gráficos constatou que a maioria não sabia seu tipo sanguíneo e a outra maioria era O positivo. Então, o que a gente já pensava no início do projeto é que a maioria realmente ia ser O positivo e foi isso que permaneceu. Aí aqui a gente tem uma tabela que eu, por exemplo, eu sou O positivo. Eu só posso doar para A positivo, para B positivo, para B positivo e para O positivo. E eu só posso receber do O positivo e do O negativo. Aí aqui a gente tem as hemácias, que quem é sangue A tem anticorpos B. Ele não pode receber o sangue B. Quem é sangue B tem anticorpos A, não pode receber do sangue A. Quem é sangue AB, ele não tem nenhum anticorpos, então ele pode receber de todos. E quem é sangue... E quem é sangue O, ele tem anticorpos B e A, então ele não pode receber.
Não é à toa que o O negativo, ele pode doar para todos, mas ele só pode receber dele mesmo. E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Vocês foram incríveis. Valeu, menino. Com licença, pessoal. Boa tarde. Bora botar pra frente esse negócio. Botar, né? Botar, porque eles já fizeram aqui, mostraram como foi o experimento, achei bem interessante. Né? Eu estava dizendo a eles, a partir de agora, começar a pesquisar mais, a intensificar essas pesquisas para chegar onde eles querem. Não é? Que é o consumo, de fato, e a comercialização da pomada. Certinho. Muito bom, parabéns, meninos. Vamos lá, pessoal. Sobre o que é o projeto de vocês. O nosso projeto, Fitocatinga, como o próprio nome diz, fito vem de fitoterapia, que é um estudo sobre plantas medicinais. E o nome Caatinga, que é do nosso bioma. Por esse motivo, fizemos uma pesquisa das 3 plantas que nós conhecemos por familiares nossos mais que moram na roça, que são 3 plantas medicinais muito boas, que são compostas pelo jericó, pela aroeira e pela umburana, onde a aroeira representou algumas propriedades benéficas, onde uma principal é a antifúngica, a antiúlcera e a de poder cicatrizar feridas. Por esse motivo, fizemos uma formulação de uma pomada bioquímica, onde ela foi passada por 2 testes químicos. Além do mais, fizemos a utilização não só dela, como de produtos que são produtos biodegradáveis. Não são produtos que fariam mal a alguma pessoa ou ao meio ambiente. Considerando os resultados finais da nossa pesquisa, a gente pôde comprovar o fato de que a planta aroeira, ela tem resultados, ela tem maiores benefícios em questão da produção de medicamentos e de pomadas. Aqui também tem outros ingredientes que a gente utilizou na hora de formular nossa pomada, que foi a glicerina, o óleo de melaleuca, a bepantol líquida e a bepantol em creme, o óleo de jojoba, o álcool 70, a manteiga de carité e a cera de abelha. Para obter o extrato vegetal foi bem simples. A gente primeiro separou e higienizou as cascas da aroeira e o colocou para ferver. Nesse estágio a gente separou o que ia utilizar, que está citado no nosso artigo, e a partir disso a gente calculou e analisou quanto que ia utilizar de cada material. Basicamente ele foi dividido em 2 fases, a aquosa e a oleosa. Os 2 foram misturados em banho-maria até ficar uma mistura homogênea. Mas após 3 dias eles acabaram se separando em 3 tipos. O nosso objetivo ao decorrer do ano é fazer pesquisas para que ele não se dissolva, fique uma mistura 100% homogênea e permanente. Mas esse nosso primeiro estudo, nosso primeiro experimento, trouxe uma resposta bem interessante e bem incentivadora também. O refrigerado a 4 graus e o em ambiente natural tiveram basicamente o mesmo resultado, o que quer dizer que a pomada pode ser usada independentemente da temperatura que ela é armazenada, o que é muito bom inicialmente, porque a pessoa que mora no sítio vai ter acesso e a da cidade também, sem especificidade na hora de armazenar. Muito obrigado, viu, pessoal? Parabéns pela apresentação. Boa tarde, pessoal. A gente tá aqui, vai aproveitar que os avaliadores já vão avaliar vocês e a gente quer saber o que é o projeto de vocês. Façam uma boa apresentação e boa sorte. Obrigada, Gabriel. Nosso projeto se chama Com Cactos e a gente realizou ele em Conceição das Crioulas, como o próprio nome já diz, com Conceição. E Cactos a gente foi até lá para entrevistar algumas pessoas para falar sobre eles, né? E aí a gente vai explicar para vocês também a parte do mapeamento e sobre essas entrevistas. Eu vou falar como surgiu a comunidade de Conceição. É uma comunidade que já existe há mais de 200 anos e ela surgiu por meio de 6 crioulas que chegaram lá na comunidade por volta do fim do século XVIII para o início do século XIX.
e elas conseguiram arredar uma área cerca de 3 léguas e foi paga por meio da produção de algodão e da lavoura. Com o tempo, em 1803, elas conseguiram passar essas terras para as suas escrituras. E o nome do quilombo, ele ressalta também a importância das mulheres pela conquista do seu território e a devoção por Nossa Senhora da Conceição. Agora falando um pouquinho para vocês sobre o mapeamento, né? O mapeamento se iniciou quando a gente foi ao território de Conceição das Crioulas, que chegando lá a gente foi atrás de pessoas e de lugares também que tinha existência de cactos, né? E com isso a gente foi tirando as coordenadas geográficas através de via GPS e fotos. Na segunda etapa, na segunda vez que a gente foi, a gente percebeu que os cactos estavam sempre se cruzando e por isso que a gente chegou a um consenso que essa parte rosinha aqui do mapa, quando a gente foi mapear, é a parte da vegetação, que transmite luz e água para nós. Além do mapeamento, a gente também realizou entrevistas lá em Conceição. Por meio dessas entrevistas, a gente viu que a maioria das pessoas que utilizam esses cactos são pessoas mais velhas. Isso acontece porque é um conhecimento que eles adquiriram e vai sendo passado para as seguintes gerações. Além disso, a gente também fez um questionário com 15 perguntas, sendo 7 sobre o perfil socioeconômico e 8 sobre o uso das espécies. E aí a gente viu que eles utilizam muito para fins medicinais, principalmente o xique-xique, o mandacaru e o quipá, que a gente vai falar mais sobre eles agora. Como o Duda havia falado sobre o mandacaru, ele é uma espécie de cacto que ele cresce em solos pedregosos e ricos em minerais. Ele é da espécie da caatinga, nativo do semiárido brasileiro. E aí, o mandacaru, ele é cientificamente o uso medicinal na medicina popular. E o chá dele, ele pode curar algumas doenças, como problemas respiratórios, problemas renais e até mesmo diabetes. E aí, quando vocês provarem alguma vez aí o chá, vocês vão perceber que ele não tem um gosto adocicado, já por conta do tratamento de diabetes. E uma curiosidade dele também, que a gente descobriu, foi que ele pode crescer até 10 metros, já por conta dos seus braços, que são curvados, e dos espinhos. Ele é rico também em vitamina C e vitaminas do complexo B. E já no uso, no consumo comum, ele pode ser usado para fazer xarope, geleias, bolos e etc. Agora eu vou falar sobre o xique-xique. O xique-xique é nativo da Caatinga, principalmente do Nordeste brasileiro, e ele possui até 4 metros de altura. Ele é rico em diversos nutrientes, como fibras, vitaminas e minerais. E eles auxiliam, inclusive, no controle da inflamação do corpo, já que ele possui um alto teor de água, já que ele é um alimento diurético. Então, ele auxilia também no combate à questão de diabetes e também da obesidade. Além disso, ele também possui propriedades digestivas e respiratórias. Outro aspecto importante é também a questão dos antioxidantes, que são importantes para a proteção celular. Esses compostos orgânicos, compostos bioativos na verdade, eles fazem com que o corpo combata o estresse oxidativo, que é responsável por questão de doenças crônicas, como o câncer e a diabetes. Além disso, ele é rico em vitamina C, que é importante para fortalecer o sistema imunológico, e também a questão de minerais, como o ferro e o magnésio, que são importantes para a questão do bom funcionamento de músculos e nervos, e também da questão da energia para o corpo. Além disso, ele também possui colágeno e cálcio, que o colágeno é importante para a pele e o cálcio para a questão do fortalecimento dos ossos. Bom, eu vou falar sobre o quipá. O quipá é uma planta naturalmente conhecida como palma. É uma espécie nativa da Caatinga e ela se adapta muito bem às condições climas da região. Em termos da medicina, ela pode ser utilizada para tratamentos da ureta e também a tratamentos de asma e problemas respiratórios. Tem estudos que comprovam a presença do complexo B e da vitamina A, que podem ajudar no fortalecimento ósseo, na proteção celular e no açúcar no sangue. No ramo da alimentação, ela possui um fruto, que esse fruto pode ser utilizado para fazer sucos, bolos, e a parte que
possui a folha, quando retirada dos espinhos, pode ser utilizada para fazer saladas. Agora a gente queria fazer uma pergunta a vocês. Entre esses dois cactos aqui, qual é o mais velho que vocês acham que é? Você pode falar, assim, não dá continuidade e tal. Com licença, pessoal, com licença. Dando continuidade às nossas apresentações, a gente tem aqui um trabalho do professor Nildo. Ei, menino. Boa tarde, pessoal. Vocês podem reiniciar aqui para poder gravar. Sobre o que é o projeto de vocês? Nosso projeto é sobre o trio de energias, eólica, solar e hidráulica. Toda a equipe deve O nosso projeto é sobre o trio de energias, eólica, solar e hidráulica. Nós fizemos uma maquete para representar a energia eólica, para que assim... Diante das entrevistas, a gente escutou muito dos mais velhos, dos mais novos também, sobre a questão de um chá. E a gente ficou curiosa e tal, e a gente trouxe para vocês experimentar um pouquinho. Tem mais chá? O povo gostaram do chá, né, pai? Vai. Vira um pouco, só um pouco, tem não? Só um pouquinho. Enfim, falando também agora esse chá, como eu já havia explicado para vocês, ele pode tratar da diabetes também. Por isso que quando vai acontecer o cozinhamento do chá, que a gente tira a casca dele, para fazer o cozinhamento, o açúcar que tem no mandacaru, que é um pouquinho só de açúcar, ele não fica depois do cozinhamento. Por isso que é bem... Os meninos falaram que tem gosto de pirona, porque não tem açúcar de jeito nenhum já para tratar da diabetes, entendeu? É isso. A gente entregou essas lembrancinhas para vocês, que ela é a essência de flor de cacto. Vocês podem sentir o cheirinho. Parabéns pela apresentação, viu, pessoal? Obrigado. Dando continuidade às nossas apresentações, a gente tem aqui um trabalho do professor Nildo. Ei, menino. Boa tarde, pessoal. Vocês podem reiniciar aqui para poder gravar. Sobre o que é o projeto de vocês? Nosso projeto é sobre o trio de energias, eólica, solar e hidráulica. Toda a equipe deve O nosso projeto é sobre o trio de energias, eólica, solar e hidráulica. Nós fizemos uma maquete para representar a energia eólica, para que assim, a partir dela, gere eletricidade. Corre aí. Com materiais sustentáveis e acessíveis. Então, para vocês verem, para conseguir transformar isso em energia elétrica, precisa de uma força e de uma velocidade, porque se, aqui é só uma demonstração, mas se eu fizer fraco, o LED, no caso a energia, a demonstração não vai ligar. Mas se eu fizer com um pouco mais de força e com uma velocidade adequada, ela vai ligar. Boa tarde, meu nome é Wesley e irei explicar sobre a energia hidráulica. A energia hidráulica é uma energia à base de água. Geralmente a energia hidráulica ela é ligada à força das correntezas. Ótimos lugares de encontrar energia hidráulica são em riachos, rios, açude e entre outros corpos d'água. Um bom exemplo de energia hidráulica aqui no Brasil é o Rio São Francisco. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia. Eu vou falar um pouquinho sobre a energia solar. A energia solar ela é uma fonte silenciosa e limpa que pode ser instalada em lugares onde tem bastante sol. Ela é utilizada tanto na área urbana, tanto na área rural, principalmente em comerciantes ou empresas. Então, para vocês verem, uma das mais conhecidas aqui, mais comuns na nossa cidade é solar. Mas o custo-benefício para implementar ela é um pouco mais salgado, um pouco mais caro. Mas não significa que não vale a pena, vale super a pena, porque querendo ou não, a nossa conta de energia fica muito mais acessível, muito mais em conta. Muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado, pessoal, e parabéns pelo projeto, viu? Boa tarde, pessoal. Eu gostaria que vocês apresentassem pra gente sobre o que é o projeto de vocês. Oi, gente, me chamo Maria Eduarda, sou do terceiro ano A. Me chamo Michelle e também sou do terceiro ano A. E a gente tá aqui, vai apresentar para vocês agora a insulina vegetal e a stevia rebaldiana, que são plantas
que a gente retirou o extrato delas para fazer algumas substâncias que ajudam na prevenção e do combate da diabetes. E agora, o que é diabetes, né? Diabetes é uma doença crônica que ela acontece por o excesso de açúcar no nosso sangue. E aí o nosso pâncreas é responsável por produzir a insulina e controlar isso. Caso isso não aconteça, gera a diabetes, que tem a tipo 1 e a tipo 2. E aí nós produzimos o extrato da estévia rebaldiana, que ela é um adoçante totalmente natural e ela é nativa de climas quentes, então é fácil de ser encontrado aqui no nosso sertão. Essa planta eu encontrei ela no quintal da minha avó e eu tive a curiosidade de saber o que era e descobri que era uma planta adoçante. E aí nós, por que não substituí-las pelo açúcar? Porque a gente está acostumado com açúcar normal todos os dias e às vezes a gente acha estranho utilizar um adoçante. Mas aí ele é muito mais saudável do que a açúcar. E aqui tem a insulina vegetal. A insulina vegetal não é a insulina popularmente dita como a gente conhece, que é aquela insulina produzida pelo pâncreas. E também é sintetizante, que é aquela que é aplicada, que muitos diabéticos utilizam, mas sim é uma substância bioativa que são encontradas nas plantas que exercem funções hipoglicemiantes, que ajudam basicamente na redução de glicose no sangue. E lembrando que a estévia, ela consegue ser 200 vezes mais doce do que o açúcar. Então ela não, ela é comprovada pela Anvisa que ela pode ser utilizada, mas não pode ser utilizada em excesso, porque faz mal. E aí a gente produziu algumas receitas utilizando a estévia. E quando você tem diabetes, você pode ser portador de essa doença, como colesterol alto, como a obesidade. Então a gente procurou fazer receitas fitness que também não prejudicasse caso tivesse outra doença. Então a gente fez o bolo de cenoura, que ele foi utilizado farinha de aveia, óleo de coco, só produtos naturais e produtos que não fazem mal para a saúde. Aqui um sorvete, que quem é diabético gosta de comer um docinho, a gente procurou fazer um sorvete 100% cacau e a gente fez sorvete com leite desnatado e utilizando a estévia para ficar doce. A gente fez uma geleia de morango, suco de maracujá e café para ser adoçado com a estévia. Caso vocês queiram provar algum deles, pode. E é interessante que a diabetes ela tem 2 tipos, né? Mas quais são os tipos de diabetes? E qual deles é o mais comum? A diabetes mais comum é a diabetes de tipo 2, que é a diabetes mellitus. Justo, que é a diabetes quando o nosso sistema imunológico ele não reage mais com a insulina. E é preciso utilizar a insulina, seja ela injetável e com controle médico. A insulina vegetal ela pode ser utilizada, mas é sobre prescrição médica e ela não substitui a insulina que é injetável, mas ela controla os níveis de açúcar do seu sangue. E é isso. No caso, vamos provar agora. Esse aqui é o bolo de cenoura. Bolo de cenoura utilizando a estévia e produtos naturais. Tá. Qual é a composição disso aqui? É a própria cenoura, a farinha de trigo? Cenoura, farinha de aveia, óleo de coco ou estévia. Nossa, é muito bom. É muito bom porque lembra o gosto de bolo liso. Claro. Esses produtos, no caso, são 2. Vocês fizeram um estudo mais sobre a estévia, que é o adoçante natural, e sobre a insulina vegetal, que são as divisões. Meu Deus. Agradecemos aos estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano que estão aqui nos orientando, né? Nossa, isso aqui foi feito em casa? Tem certeza? Tem um gosto muito profissional. Eu sou suspeito a falar por ser amigo, mas estou sendo sincero agora. Tem um gosto que, se eu não soubesse que fosse parte de um projeto, eu diria que isso é um sorvete industrial, porque está muito parecido com os que a gente encontra em mercado. Parabéns, eu jogo isso no lixo ali. Ah. Olha, até o lixeiro foi personalizado. A gente fez tudo biodegradável. Ó, pode ver, nosso porta-copos foi feito com garrafa PET. Ali são copos biodegradáveis também.
Aqui a gente utilizou coisas de madeira, porque também são biodegradáveis. E as coisas que a gente está utilizando, pode ver que é sempre em vidro. Ó. Que pode ser reutilizado novamente. Meninas, vocês querem provar alguma coisa? Tem um geleia de morango, você quer provar também? A menina também quer. É isso, pessoal. Pronto, vamos. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos de saber aqui o que é o projeto de vocês dessem uma passeada aí pelo projeto. Boa tarde. O nosso trabalho é sobre as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que podem ser comumente comestíveis, mas não são muito populares entre a população. A maioria dessas pessoas conhece as punks só por conta do uso do chá, mas não, aí é que vocês estão enganados, porque as punks, elas podem ser utilizadas para fazer diversas formas de alimento. Vou falar agora um pouco sobre os benefícios das punks, né? As punks, elas têm diversos benefícios. Um deles é porque elas são de muito fácil acesso. Aonde você andar, você pode encontrar punk. Na Caatinga, nas praças da cidade tem muita punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Além delas ajudarem na saúde, por conta do seu alto valor potencial e nutricional. Essas plantas, elas são medicinais, elas ajudam na saúde. Por exemplo, tem umas aqui que elas são anti-inflamatórias, ajuda para quem tem dor de estômago, e o facheiro. O facheiro, a gente fez um doce com ele e ele ajuda na pele, e para quem tem muita dor de cólica. Tem uma babazinha dentro dele que ele ajuda na pele. É importante falar que o nosso trabalho, ele é voluntário junto da ODS 2. Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são a Fome Zero e a Agricultura Sustentável, que pode acabar com a fome e ajudar aquelas pessoas de baixa renda, por serem uma forma de alimento fácil de se encontrar em qualquer lugar, você pode acrescentar na sua alimentação durante o dia a dia. A gente focou em plantas que podem ser fáceis de encontrar aqui na nossa biodiversidade, né? Porque não adianta a gente pegar plantas que são de difícil de ser encontradas, sendo que o pessoal daqui não vai dar a mínima, porque não tem como encontrar essas plantas. Então a gente pegou as plantas que são muito fáceis de serem encontradas, como a xanana. Aqui na Ereçal, na frente, tem delas. Elas são comestíveis. Ela é punk, ela é comestível crua. A gente fez a geleia da xanana, olha que cor linda. Geleia de xanana. A gente produziu diversos alimentos, diversas receitas com essas. A gente fez farofa de Orapranobis, aí tem, o que mais? Os muffins de Orapranobis também, é tipo um bolo, porém um bolo salgado. A gente fez brigadeiro de erva cidreira e brigadeiro de capim santo, bolo de capim santo, o doce do facheiro, que é esse pé aqui, a gente já falou dele, que é o cactuzinho, doce da folha da siriguela, e o suco da buganville, ou conhecida como flor de primavera. Ela tem da cor roxa, lilás, vermelha, tem todas as cores. E amarela, porém a que ficou o suco mais gostoso é essa daqui. Essa planta é endêmica da Caatinga? Sim, ela é endêmica daqui. A gente fez o nosso site, aqui na Ereçal, a gente produziu. A gente colocou, especialmente também, as plantas. Calma aí, que eu tô descendo aqui, tem só as descrições das plantas. Aqui a gente colocou as plantas punks da Caatinga, já que é onde a gente mora, é onde é as coisas que são mais valorizadas. A gente tem o nosso Instagram, a gente posta receitas lá, que tem o QR Code. A gente posta nossas receitas lá, vídeos falando sobre o que é punk. E aqui é o link do nosso site. A gente fez um livrozinho de receita. Aqui dentro tem o modo de preparo, os ingredientes, a quantidade, tudo bem certinho para o pessoal fazer a receita. O nosso diário de bordo, que vocês já viram. A gente também... A gente também fez um recipiente que é totalmente feito de garrafa PET, porque a gente fez para ajudar a não poluir muito e ajudar da colherzinha também, que ela é biodegradável. Biodegradável. A colher... Um copo desse aqui, ele só dura em média 2 anos para ser destruído da natureza. Já um copo normal, um copo descartável, ele dura 400 anos para serem totalmente... sim. A gente também fez uma lixeirinha que tá aí ao lado. A gente fez uma lixeira para o pessoal, uma lixeira biodegradável, para o pessoal jogar o lixo aqui e não sair espalhando
por aí pela escola. E o nosso projeto ele é basicamente isso, a mostrar às pessoas a importância das plantas alimentícias não convencionais. Porque elas são muito importantes para a biodiversidade e ajudam na alimentação daquelas pessoas que não têm muito... aquelas pessoas de baixa renda. Pode sim, deve. Provar o quê? Essa farofa aqui, ela é feita de quê? Ela é feita de... é igual uma farofa normal. Com a farinha, aí você bota a cebola, bota os ingredientes de fazer uma farofa. Porém, não coloca a carne, pois a Hora para Nobres, ela serve como... Ela cai no lugar da carne. Sim, a proteína dela supre a proteína da carne, entendeu? O povo acha que tem carne aí dentro, sendo que não tem. Já estamos aqui também com o Alan Vaqueiro. Dê sua nota. Eu digo a vocês, se eu não soubesse que não tinha, ela tem um gosto de farofa que ela é temperada com carne de bode. Daquela que é meio que a gente esfia, corta em cubos e tempera a farofa, tem esse gosto. É muito parecido, é muito bom. Eu dou um 9 pra farofa. Brigadeiro é qual? Brigadeiro de capim santo, viu? Capim santo. O capim limão, no caso. Nossa. Ele é diferente. Caraca, é muito bom. Esse aqui é bom porque ele não é tão doce. Dá pra sentir umas pontazinhas um pouco ácidas. Esse aqui pode provar também? Esse aqui é de quê? Erva cidreira, é o mesmo. Erva cidreira. Sim, brigadeiro de erva cidreira. Ele é mais forte que o outro, tem um gosto mais forte de planta. Mais forte planta. Nossa, é bom. Não é amargo, não. Ele não é amargo. Ele realmente é um doce que só lembra a planta. É como se fosse um... É um chá, só que cremoso e mais doce. Parece um chá, você olhando em cima, ela espremeu limão. Eu vi. É chá. É de que o suco? De Bougainville ou conhecida como primavera. Ah, sim, essa. Esse momento de apreciação da mostra. Tá. Ellen Salim, de projeto científico. Eu não sei, é muito docinho. E me lembrou o gosto de, não sei porquê, mas de caldo de cana, quando coloca limão. Tá. Meu Deus, parece um banquete isso aqui. Bolo de capim santo. Tem o bolo e o brigadeiro. Prova, professor. Nossa. É muito bom. Foi o meu favorito esse. Ué. E não foi colocado corante, nem nada pra que ela foi a cor natural dela. Ela pode ser consumida crua, mas você pegar no mato e comer, né? Pra dar lavagem, devido à lavagem, né? E ela é bem docinha. Vou admitir, tem um gostinho de remédio, mas não é ruim. Tem gosto daqueles remedinhos de criança. É muito gostosinho. Isso aqui foi feito como? Foi só ela? Só ela. Aí a gente colocou ela no fogo, né? Com água e um pouquinho de açúcar e foi dosando o açúcar para ela ficar com essa consistência mais grossa de realmente geleia, mas não utilizamos mais nada, só ela, açúcar e água. É como se fosse o preparo de um caramelo, então. Tem umas que utilizam mel, só que a gente decidiu usar o açúcar, que é mais fácil para as pessoas ser utilizado. Eu gostei. Mas até então não superou o bolo. Não, eu tô surpreso aqui com tudo, na verdade. Com tudo. Principalmente com essa da Xanana, porque a gente acha essa planta em todo lugar. Isso aqui é um doce de... Meu Deus, é um cacto. Eu ouvi falar disso aqui naquela eletiva de Renato, da trilha que a gente foi. Tá. O cheiro, sinceramente, não é convidativo. Ele é bem suave. Ele é gostosinho porque ele é bem suave.
Esse aqui, da folha de siriguela. Da folha. Porque Tá. ela é um antioxidante e um anti-inflamatório. No caso, tudo isso aqui é medicinal também. É uma consistência parecida com... Não, com um doce de gergelim. Não tanto. Mas já tem um gosto de outro doce. Não me lembrou, por incrível que pareça, o gosto da siriguela. Parece realmente como se fosse um doce de gergelim. É muito gostosinho. Parabéns, viu, pessoal? Eu espero que vocês ganhem lá na feira, porque realmente é muita coisa que eu não sabia, bastante coisa interessante. Foi muito bom, parabéns, viu? Voltando aqui com a nossa apresentação de projetos, vamos ver esse daqui agora. Boa tarde, pessoal. Gostaria que vocês apresentassem aqui o projeto pra gente. Oi, meu nome é Mariane, eu sou do primeiro ano B. Meu nome é Camila, eu sou do primeiro ano B. E o nosso projeto é sobre a análise da malva do reino como possível inseticida. Como todos nós sabemos, a gente tem aqui no Nordeste uma vasta variedade de plantas e animais e que é utilizado pela população, a flora e a fauna, né, para suprir suas necessidades no dia a dia. A planta que a gente vai analisar vai ser a malva do reino. E ela é usada em vários âmbitos, mas principalmente no âmbito medicinal. E ela é muito usada no tratamento de doenças cardiovasculares, respiratórias, digestivas e urinárias. E ela também funciona como cicatrizante, analgésico e anti-inflamatório. Bom, para ampliar mais os conhecimentos sobre essa planta, a gente pegou e analisou vários artigos científicos e revisões literárias sobre a malva do reino e também fizemos um questionário online para conhecer sobre o conhecimento empírico das pessoas, né, sobre o que elas sabiam sobre as utilizações dessa planta. O questionário ele conta com 48 respostas e a maioria delas as pessoas sabiam a malva, mas mais para o âmbito medicinal, que é o âmbito de chá, enfim, essas coisas. E o resto, não conhecia e também não conheciam ela como um possível inseticida. Bom, como a gente chegou aqui, né, como a gente foi fazer os estudos laboratoriais, a gente chegou a produzir 2 líquidos, o líquido sem álcool e o líquido com álcool. O sem álcool ele é composto por 250 ml de água e 15 ml do extrato da malva. A gente misturou os 2 líquidos, né, da malva e a água e formou esse aqui. E esse aqui tem a mesma receita desse, só que adiciona 50 ml de álcool 70. Bom, durante as testagens, a gente testou em 2 locais que tinham bastante incidência de mosquitos no ambiente. E a gente aplicou eles durante 2 dias. E eles tiveram praticamente os mesmos resultados, tanto com álcool, tanto sem álcool. Ele diminuiu a incidência de mosquitos naquele ambiente e foi bastante perceptível essa diminuição, tanto que as pessoas até relataram que diminuiu bastante. Por isso que a gente chega, né, na conclusão de que ele é como se tivesse um potencial repelente, ele afastasse os mosquitos. Exatamente. A gente queria continuar, a gente vai continuar, né, inclusive, os estudos sobre a malva, justamente para a gente chegar no inseticida em si, e não só no líquido que afasta os mosquitos. E com isso a gente conclui que a única mudança entre eles no ambiente, quando a gente xiringa nos cantos, é o cheiro, que esse aqui é mais forte por ter o álcool, e a cor também. Foi isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Parabéns pela apresentação. Boa tarde, pessoal. A gente gostaria que vocês aqui apresentassem essa bancada bonita aqui pra gente. Bom, a gente faz parte da equipe Casca Nutri. Eu sou a Ana Ruth, Ana Letícia, a Islene, Sofia e Samara. Geralmente, quando a gente está apresentando, a gente faz a pergunta para mais gente, só que aqui não tem. Então, eu queria saber se vocês dois, em específico, reutilizam as cascas das frutas ou descartam. Então, infelizmente, grande parte da população faz isso. Então, foi com esse intuito que a gente desenvolveu o projeto Casca Nutri. Porque a gente sabe que as partes não convencionais, que são justamente as cascas, elas são muitas vezes descartadas e geram resíduos orgânicos.
E, infelizmente, o que grande parte da população não sabe é a quantidade de benefícios, o seu valor nutricional e o seu grande potencial que elas têm de serem reutilizadas. Então, foi com esse intuito que a gente buscou realizar aqui na Erensal uma abordagem não convencional sobre a reutilização dessas partes não convencionais para produzir subprodutos que ajudam a prevenir, a controlar e até mesmo combater algumas doenças. Então, de forma bem geral, o nosso objetivo é diminuir os níveis de desperdício através da produção desses subprodutos, porque grande parte da população, infelizmente, vê as cascas como algo que não tem utilidade. Bom, a primeira etapa desse projeto foi a questão de a gente ter revisão bibliográfica. A gente foi com a orientadora Daniela para informática para ir atrás desses benefícios das cascas de frutas. Quais cascas de frutas a gente poderia trazer? Primeiro trouxemos a casca de banana, a casca de maracujá e a casca de laranja. Mas com o decorrer do projeto adquirimos mais conhecimentos e decidimos pesquisar sobre mais duas cascas, que é a casca de melão e a casca de abacaxi. Diante disso tudo, porque a gente falou assim, por que não fazer um projeto com essas cascas de frutas? Porque elas têm propriedades antioxidantes, elas são ricas em proteínas, ricas em fibras, além de elas terem a abrangente questão de de composições adequadas. Bom, a gente fez alguns subprodutos, que foi a geleia da casca de maracujá, a farinha da casca de banana, o suco de casca de abacaxi, o chá de casca de laranja e o bolo de casca de melão. É importante destacar também que todos esses subprodutos foram feitos por a gente e a gente foi lá no IF fazer. Então, como a gente foi falando ao decorrer do projeto, cada uma dessas cascas tem muitos benefícios. Por exemplo, a casca da banana que a gente fez a farinha. Ela é riquíssima em fibras que ajudam no nosso sistema digestório. É riquíssima também em antioxidantes, que ajudam a prevenir várias doenças, inclusive o câncer, que é uma doença gravíssima que infelizmente a gente ainda não tem uma cura em específico. Então, por que a gente não previne ao invés de remediar com uma coisa que a gente iria descartar e que é de fácil uso, porque é muito fácil fazer a farinha? A gente também tem a geleia da casca do maracujá, que para fazer ela a gente também usa a polpa. E a casca do maracujá a gente utiliza aquela partezinha branca que é chamada de pectina. Seus benefícios não são tão diferentes, porque também é rico em fibra, vitamina C, flavonoides e carotenoides, que inclusive as meninas vão falar, entre várias outras coisas. Então a fibra, ela ajuda na nossa digestão e ajuda a combater a prisão de ventre. A gente também tem a pectina, que fortalece o nosso sistema cardiovascular, e a vitamina C, que fortalece o nosso sistema imunológico. Eu vou falar um pouco sobre alguns benefícios da casca do abacaxi, que é a base do nosso suco. Dentre elas, é que ela é muito rica em fibras. Inclusive, ela tem mais fibras do que a própria polpa do abacaxi. Ela também tem efeitos anti-inflamatórios, é rica em vitamina C. E vou falar também agora sobre a casca do melão, que é a base do nosso bolo, que contém compostos bioativos, carotenoides, que são eles, e flavonoides. E também ela possui minerais como cálcio, potássio e magnésio. E tem as fibras insolúveis, que ajudam no trânsito intestinal, no aumento da saciedade, e também ajuda na saúde cardiovascular e óssea. Bom, eu vou falar um pouco sobre o benefício do chá de casca de laranja. A laranja em si, a gente sabe que é bom para o sistema imunológico, por ser rica em vitamina C. Mas já as propriedades do casca de laranja, ela muda um pouquinho. Ela ajuda a prevenir o câncer, ajuda no tratamento de varizes, na gripe e na diabetes. Para prevenir o câncer, ela tem 2 flavonoides, que é hesperidina e naringenina. Eles dois ajudam a combater os raios radicais que vêm para essas doenças. Também tem a questão da varizes, porque ele tem hesperidina, que é um flavonoide, e ele é anti-inflamatório. Por ser anti-inflamatório, ele melhora a circulação do sangue. E na questão da diabetes, tem antioxidante e antioxina, que os dois ajudam na questão da insulina. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre os compostos bioativos que as meninas tinham citado anteriormente. Aí nós temos a vitamina C, que é conhecida também como ácido ascórbico, e é um nutriente essencial com diversas funções importantes.
como por exemplo, a participação na produção do colágeno, atua também como um forte antioxidante e também a questão do fortalecimento do sistema imunológico. Na participação da produção do colágeno, a gente tem que a vitamina C vai ser uma proteína essencial para a saúde da pele, tanto dos ossos quanto dos vasos sanguíneos e entre outros tecidos conjuntivos. Na parte de atuar como forte antioxidante, a vitamina C vai proteger as células contra danos causados pelos radicais livres e moléculas instáveis, que são aquelas que estão propensas a reagirem ou se transformarem rapidamente, causando o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças. E na parte do sistema imunológico vai ajudar a proteger o corpo contra infecções e doenças, fortalecendo as defesas do organismo. Já os carotenoides, eles são um grupo de pigmentos naturais nas cores amarelo, laranja e vermelho. Eles desempenham diversas funções no nosso corpo e algumas delas são as prevenções de doenças, a proteção da pele e também a manutenção da visão, que é quando os carotenoides se convertem em vitamina A e assim traz um bom benefício para a saúde ocular. Bom, e também nós temos os flavonoides, que são pigmentos naturais presentes na maioria das plantas. E eles também desempenham vários papéis importantes, como a questão de ser um ótimo antioxidante que vai ajudar o corpo contra danos oxidantes, como a questão da poluição ambiental, dos raios ultravioletas e também as substâncias químicas que estão presentes dentro dos alimentos. Eles não são vitaminas e eles não são nutrientes. Eles não são vitaminas, pois não possuem aminas e são caracterizados como substâncias bioativas, que são compostos que estão presentes dentro dos alimentos que têm tanto seus efeitos fisiológicos quanto metabólicos. E eles não são nutrientes, porém, mesmo não fornecendo nutrientes, eles têm uma ação protetora dentro do organismo. Já as fibras vegetais são compostos que o nosso corpo não consegue dissolver, porém elas são divididas em dois grupos, que são os grupos solúveis e os grupos insolúveis. As fibras solúveis, elas são aquelas que são dissolvíveis em água, porém ela não dissolve por inteiro, fica meio que um gel. E ele serve para o controle do açúcar no sangue e também o erradicamento do LDL, que é o mau colesterol. Tem também as fibras insolúveis, que são aquelas que servem para o nosso intestino, que ele promove o movimento intestinal e evita que haja a prisão de ventre. Temos também os sais minerais, que são compostos que nosso corpo não consegue produzir. Porém, a gente pode adquirir eles através da nossa alimentação, comendo frutas, por exemplo, a banana, verduras, por exemplo, cenouras e também de origem animal, que no caso é carnes e leites. Esses sais minerais, eles agem nos nossos ossos e também nos nossos dentes. Bom, e dentro dos sais minerais a gente tem alguns compostos, que no caso é o magnésio, o ferro, o flúor, o cobre, o cobalto, o selênio, o iodo, o zinco e o magnésio. E eu vou falar aqui que nossa preocupação também é com o meio ambiente. Com isso, desenvolvemos um plástico que ele é dissolvível em água e é comestível e desmancha na boca, feito à base de gelatina. E eu vou passar para vocês. Pode comer. Pode comer. Ele é comestível, mas tem aqui no bolo. Muito bem. Mas cumpre com propósito, né? Ai. Pois é. E também temos as colheres aqui, que também são biodegradáveis, junto com os copos. Aqui, enfim, tudo biodegradável, pensando no meio ambiente. Temos a nossa lixeira de colheres e aqui um cano que é nossa lixeira também de copos. E é isso, pensando no meio ambiente e no consumo. Bom, agora eu vou falar sobre a ODS. A ODS é Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Existem 17 objetivos, mas o objetivo principal, que é interligado com o nosso projeto, é a ODS 12, Consumo e Produção de Responsáveis. O objetivo dessa ODS é eliminar todos esses reaproveitamentos alimentares, que as pessoas não têm esse costume, e também essa questão do excessivo do lixo. Eles têm uma meta que até 2030 querem reduzir a perda desse lixo, principalmente após colheita.
Tem uma coisa que é muito destacável nesse projeto, que é uma coisa muito linda, que eles falam assim, que nada some na natureza, que tudo volta para o solo, a água e o ar também. Então, por que a gente não adotar práticas sustentáveis dentro do ambiente escolar? Por que a gente não substituir combustíveis fósseis por fontes limpas? E a gente conscientizar os estudantes sobre a questão do reaproveitamento alimentar. Se a gente tivesse essa conscientização, a gente poderia conseguir sim atingir essa meta que a ODS exige. Aí aqui eu vou apresentar sobre o nosso diário de bordo. O nosso projeto está desde ano passado. Aqui começou com 3 integrantes. E aqui são os objetivos e tudo o que a gente fez sobre as pesquisas bibliográficas junto com a nossa orientadora. Sobre os benefícios das cascas de frutas. Sobre cada passo. Aqui foi os nossos primeiros testes com as frutas e que escolhemos o símbolo do Casca Nutra. A logotipo. Bom, aqui tá as embalagens. Todas as embalagens que vocês estão vendo aqui foram isso. A gente montou um design e foi produzido por nós mesmos. Aqui a farinha da casca de banana. Já os subprodutos prontos. E aqui que ganhamos em primeiro lugar da MEPC do ano passado. Sim. Aqui tivemos uma entrevista com o nutricionista, onde ele alertou a gente sobre alguns benefícios dessas frutas, sobre como é que a gente poderia trazer esse projeto de uma maneira mais eficaz para os estudantes. E também fizemos um teste sensorial com os coordenadores, professores, onde eles comiam alguns dos nossos subprodutos e analisavam. Aqui estão os compostos que as meninas falaram. E aqui também ganhamos em primeiro lugar no Ciência Jovem. Aqui foram as novas integrantes que entraram em 2025. E que começamos a mudar os objetivos, a mudar alguns produtos. E tivemos também parceria com o IF, onde a gente lá fez a nossa produção dos nossos alimentos. Eu vou falar também aqui sobre a nossa farofa, que ela foi feita com banana verde. Só que aí, né, o nosso projeto visa também, né, não desperdiçar. Daí utilizamos apenas as cascas para a farinha. Mas o que pensamos? Desenvolvemos os chipzinhos de banana, assim que se chama, né? E a gente serve ele junto com a geleia, diminuindo até o consumo das colheres, né? Apesar de serem biodegradáveis, né? Quanto mais economizar, né, em uso, melhor ainda. Aqui também está o nosso site, que foi totalmente criado por nós, do zero, gente. Foi tudo a gente que criou. Na página inicial, a gente tem a foto da nossa equipe por completo, com a nossa orientadora Rose, o nome do nosso projeto. E logo aqui a gente tem todos os componentes, olha, Ana Ruth, Sofia, no caso eu, a Islene, Samara, Ana Letícia e a nossa orientadora. Logo aqui ao lado tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do nosso projeto. Aqui estão as receitas, que é o chá da casca de laranja, a farinha da casca de banana, a geleia da casca do maracujá, o bolo da casca de melão, o suco da casca de abacaxi e hortelã. E também estão aqui as nossas premiações, que foi na MEPC do ano passado e também do Ciência Jovem do ano passado. E é isso. Esse daqui é o QR Code do nosso Instagram e o site está lá na bio. Então é basicamente isso. Sigam o nosso Instagram e é isso. Sigam. Tchau. Beijos, 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 beijos. Meu Deus. Isso é salgado ou é doce? Só um spoiler. Não sei, eu não comi. Pra você comer, vai. Eu acho que não tem sal.
É salgado. Meu Deus. Eu vou... Eu queria ver O plástico eu provei. Você tem plástico aí? A geleia, pronto, a gente... Eu quero provar com a geleia. Você ferve as cascas do maracujá e quando tá bem molinha, você tira aquela ervazinha branca e amassa com o garfo. Após isso, você pega o Experimentar aqui com a geleia. Comeu? Prova também. Muito bom. Tem melão nisso? É pra comer com o plástico? Tem gosto de bolo fofo. Como... É bem resistente, ó. Chega, bora já provar a geleia? Sozinha? Bora. Vai. Bora. 1, 2, 3 e... É muito bom. Com a casca? Não tem açúcar. Não. A gente pega a pequina, que é aquela partezinha branca da casca, e bota um pouquinho da polpa, mas a polpa não sei. No caso, aqui ainda tem parte da polpa. Aí eu cresci em casa as sementes e tudo mais. Nossa, é um gostinho fraquinho de abacaxi. Mas é chá, mas pra ser chá da casca da laranja. Tudo é da casca, gente. Nossa, muito gostoso. Gostei desse. Tá quente? Tá quente? Tá quente. Esse aqui, gente, esse aqui é o chá. Já provei agora ali o suco, já provei o bolo, já provei a geleia e os chips. Agora é o chá. Chá de quê? Casca da laranja. De quê? Casca da laranja. Ah, tá, entendi. Amarana. Ui, não, gostei não. Ai. Ai, que... Ai, amargo. Cadê? Eu quero o Instagram. Não fui fã. Não, mas isso é bom, vai. Não, todos foi bom. Eu só não gostei muito. Eu não gostei muito do chá. É, o problema não foi o chá em si, é porque eu não sou muito fã de chá sem açúcar. Ó, isso aqui é o abacaxi com a farinha de banana, não é isso? Da casca da banana, da casca da banana. Gostoso. Fica aquela crocânciazinha na boca, é muito bom. Gostei. Certo, então? Parabéns, meninas, pelo projeto, obrigado. A gente vai tirar uma foto aqui do QR Code pra poder mostrar tudo certinho. Vou fazer a divulgação. Ó. A irmã de Hulk, tu viu ela? Que é pra tirar a foto final, que ela já foi? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa map, que eu espero que vocês tenham gostado de ver esses projetos. Eu, de novo, sou suspeita a falar, mas eu achei todos incríveis e todos eles são fortes concorrentes para o primeiro, segundo e terceiro lugar. E até uma próxima.